Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo anterior ficou um pouco longo, mas abordamos como é o processo de criação de uma interface gráfica aqui no Altoit. Se você não viu, vou deixar o card aqui em cima para você ver. Não prossiga nesse vídeo caso não tenha visto o vídeo anterior. Bom, no vídeo de hoje abordaremos alguns comandos e criaremos uma janela de exibição sem que o usuário escolha alguma opção. Apenas vai exibir uma tela com comandos a serem executados. Assiste o vídeo aí até o final que eu te mostrarei como. Bom galera, como foi visto no vídeo anterior, o template básico para construir interfaces no Altoit é esse aqui. Então vamos copiá-lo, Já tem um pronto aqui, mas lembrando, jamais copie códigos e colhe, senão você não vai aprender fazendo dessa forma. Tem que digitar comando por comando, certo? Exceto os includes, que não são comandos que variam, são sempre os mesmos. Então esse sim pode ser copiado, mas os demais e o while também, esse while aqui, esse switch, esse tipo de case aqui não tem isso, esse tipo de case aqui, isso aqui você pode copiar que não tem problema, mas é uma boa prática de programação é sempre digitar os comandos para fixar bem na mente. Então, depois de montar esse template, vamos começar a botar a mão na massa. Então, hoje abordaremos uns comandos muito legais que vamos usar muito esses comandos ao longo do nosso curso, que são os executores. Vamos fazer como no nosso exemplo aqui do ClearTemp. Se você não viu o vídeo do ClearTemp, de como ele funciona, vou deixar o card aqui também para você verificar como ele funciona na prática. Faz uma limpeza geral dos arquivos temporários e de tudo de forma totalmente automática, sem que o usuário escolha nenhuma opção. Apenas exibe uma tela com a ação que está sendo executada. Então vamos lá. Bom, para executar comandos no Windows, existem basicamente 4 tipos de comandos aqui no Altoit, que são o Shell Execute, tem também o Shell Execute Wait Run e o Run Wait. Tem também o Run S, esse aqui a gente pode ver depois mais na frente com um pouco mais de calma. Ele executa como, executa com um usuário diferente, digamos assim. Ok, então vamos ver primeiro o Run, como é que ele funciona, Lembrando, que apertando o parênteses ele já mostra a lista de todos os parâmetros necessários para executar esse comando. E para ver informações temos que apertar o F1. Então o Run funciona da seguinte forma: você coloca o caminho do programa que vai ser executado, pode ser exe, pode ser, se eu não me engano, BAT também, já sei, .com, arquivos que são considerados executáveis. Então o Run você coloca, por exemplo, o nome do programa, no caso do nosso exemplo aqui vamos botar Calc, só para testar. Aqui o próximo parâmetro seria o Working Dia. Nesse nosso caso aqui seria o seu Windows, que é qual diretório nós estamos trabalhando para encontrar esse executável. Então isso aqui é uma informação opcional. Acabou fechando aqui nossa ajuda. Lembrando que se eu apertar o F1 aqui agora, ele não vai abrir, porque o script ainda não está salvo. Então vamos salvar primeiro, Agora sim, apertando o nosso querido F1, já vai mostrar. Então, como foi dito, o Working Dia é opcional. Se deixar em branco, ele vai atuar no diretório atual do script, que seria ali onde eu salvei o script. Então não vamos usar ele agora. Quando não usa um comando, mas quer usar o próximo, simplesmente basta botar 2 aspas do e prosseguir. O próximo seria aqui o Show Flag, também é opcional, e o Option Flag também. Um Show Flag ele tem esses 3, que seria, se eu botar o SWHide, ele vai, durante a execução, ele vai abrir a calculadora, mas vai ficar oculta, não vai aparecer. Seria para executar comandos em segundo plano. E o SW9+, para deixar minimizado, e o Maximize para deixar maximizado.
próximo parâmetro seria o Option Flag, que já é uma parte mais complexa, né? E lida com o handle do executável, lida com algumas funções que normalmente a gente não usa. No máximo aqui seria esse, que seria o Run Create New Console, que se você, por exemplo, quiser executar várias calculadoras, né? Estou botando como exemplo a calculadora, né? Ele vai executar várias janelas em processos separados, em vez de agrupar aqueles processos, como aparece lá no Windows. Então, basicamente o Run é dessa forma. Se eu não quiser usar todos aqueles comandos opcionais, né? Os 3 opcionais, bastaria somente fechar aqui. Ele vai funcionar também de qualquer forma. Vamos testar? Só apertar aqui o F5, o antivírus aqui perturba um pouco, ele vai exibir uma janela, mas por alguma razão a calculadora não abriu, provavelmente porque esse caminho está incorreto, System32, então realmente nunca vai executar. Vamos rodar novamente, está pedindo o administrador, porque está com parâmetro require admin, nesse caso não precisaria, né? Para que vai executar esse script como administrador? Só para abrir uma calculadora, né? Então abriu a calculadora, ele continua aberto, né? Porque eu não coloquei nenhum parâmetro aqui para fechar automático, vamos ver isso também. E o nosso run executou normalmente. O próximo seria o run wait, que é a mesma coisa do run, o mesmo programa. Vou botar aqui o programa, o working dia, o show flag, o option flag. A única diferença é que se eu colocar, por exemplo, na nossa calculadora mesmo, ele vai executar, vai abrir a calculadora. E se eu colocar outro comando após, ele não vai executar enquanto a calculadora estiver aberta. Então eu posso botar aqui 200 comandos diferentes, que só vai funcionar quando fechar o primeiro, a calculadora aqui no caso. Isso aqui é muito bom para o que a gente vai usar aqui no nosso ClearTemp. Seria que vai executar, por exemplo, o ClearMGR, né, que é uma ferramenta de limpeza do Windows. Eu posso colocar para ele só executar o próximo assim que terminar a execução do ClearMGR. Então o Run Wait é dessa forma. Já agora o Shell Execute, ele é parecido com o Run, né? Ele vai executar um programa que for definido aqui, com a diferença que o segundo parâmetro, no caso, é com parâmetro. Como assim? Se eu quiser executar um programa, vou ver qual que a gente pode testar. Se eu fizer um programa e depois dele precisa de um outro complemento, né? Seria, vamos supor, né? Isso aqui não existe, né? Basicamente não existe. Vou botar aqui o Windows System32, botar agora nosso Notepad. Vamos supor que eu queira colocar o parâmetro barra, sei lá, teste, ou seja, ele vai abrir o Notepad barra teste, né? Espaço barra teste. Poderia colocar direto aqui, né? O barra teste. Poderia, mas ele separa aqui, no caso, né, os parâmetros de forma que fique mais organizado e também o funcionamento pode ser diferente, não é a mesma coisa que botar direto. Vamos ver que ele tem umas pequenas diferenças, né? O working dia, mesma coisa. Tem também esse verbo. O verbo, ele dá mais algumas opções, né, que no run não tem. Por exemplo, hex open, né? Ele já manda aquele comando para, como se viesse lá no Notepad, botasse arquivo abrir. Aqui seria, no caso, editar, para mostrar o editar, para mostrar a tela de impressão, né, de print e assim por diante. E o show flag é igual lá do run, né? Hide, minimize e maximize. Então o shell execute funciona dessa forma. Ele é bom para executar comandos do próprio Windows, né? Comandos internos. Vamos ver se esse nosso aqui funciona. Esqueci de tirar o administrador de novo. Aí já executou e usou também o parâmetro, né? Mas o parâmetro seria, se eu colocar um parâmetro aqui no Notepad, ele vai tentar abrir um arquivo chamado teste, né? Não foi possível localizar teste.txt. Deseja criar um, então não.
não existe. Então o parâmetro funcionaria aqui só se você quiser criar realmente um novo arquivo. E o shell execute wait é a mesma coisa, porém só vai executar o próximo comando quando esse comando finalizar. Então, pessoal, é basicamente, eu não vou refazer tudo hoje para não ficar muito extenso o vídeo, igual o vídeo anterior. Basicamente, eu queria mostrar apenas os comandos de execução, os tipos de comandos que existem de execução. Então, seria basicamente isso. Na próxima aula, vamos abordar outros assuntos. Lembrando, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos. É muito importante também que você comente qual tipo de script, né, vocês gostariam que eu abordasse nos nossos vídeos. No caso, as informações, o que poderia ser automatizado, digamos assim, que seria útil para você e para muitas pessoas, para que possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. E se inscreve aí também no canal, né, para ficar por dentro dessas novidades, com os novos vídeos gravados toda terça-feira às 19 horas. Então vamos ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.